A paz do Senhor, meus queridos, que Deus abençoe grandemente a sua vida, amém? Muito bem, vamos começar um estudo falando sobre a idolatria e os seus males, né? O que é idolatria, o que é idolatrar, o que é adorar, né? Primeiro nós temos que entender o conceito da palavra idolatria. Ela é um substantivo feminino e ela tem a ação de cultuar ídolos, culto que se faz aos ídolos. No sentido figurado, é excesso de amor, excesso de admiração, que é demonstrada de maneira exagerada. Na religião, é o culto das imagens e ou das esculturas de santos. Esta palavra ela tem origem do grego eidololatreia. Idolatria também é sinônimo de paixão, amor, culto, adoração, veneração. Entendendo o significado da palavra idolatria, vamos ler um texto bíblico que está em 1 Samuel, capítulo 12, o versículo 20 e 21. Não temais, vós tendes cometido pelo este mal, porém não vos desviei de seguir ao Senhor, mas servi ao Senhor com todo o vosso coração, e não vos desvieis, pois seguireis as vaidades que nada aproveitam e tampouco vos livrarão, porque vaidades são. A idolatria é um pecado que o povo de Deus, através da sua história no Antigo Testamento, cometia repetidamente. O primeiro caso registrado ocorreu na família de Jacó, Israel, pouco antes de chegar a Betel. Jacó ordenou a remoção de imagem de deuses estranhos. Podemos ler isso lá em Gênesis 35, versículo de 1 a 4. O primeiro caso registrado na Bíblia em que Israel, de modo global, envolveu-se com a idolatria foi na adoração do bezerro de ouro, enquanto Moisés estava no Monte Sinai. Vamos ler esse texto em Êxodo, capítulo 32, versículo 1 a 6. Mas, vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhe disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres e dos vossos filhos e de vossas filhas e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam em suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou de suas mãos e formou o ouro com o buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou, dizendo: Amanhã será a festa ao Senhor. E no dia seguinte madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer e a beber. Depois levantaram-se a folgar. Veja só, meus queridos, aqui o povo, impaciente com a demora de Moisés, porque ele havia subido ao monte para falar com o Senhor, para receber do Senhor as orientações e os direcionamentos que Deus tinha preparado para este povo. Porém, o povo não quis esperar e antecipou-se. E aí cometeram este pecado
de idolatria. Bom, durante o período dos juízes, o povo de Deus frequentemente se voltava para os ídolos. Embora não haja evidências de idolatria nos tempos de Saul ou de Davi, o final do reinado de Salomão foi marcado por frequente idolatria em Israel, como podemos conferir em 1 Reis, no capítulo 11, nos versículos de 1 a 10. Na história do reino dividido, todos os reis do norte de Israel foram idólatras, bem como muitos dos reis do sul, Judá. Somente depois do exílio é que cessou o culto idólatra entre os judeus. Olha só, somente depois do exílio, depois de Israel passar por muitas provações, de ter sido levado cativo ao exílio. Então, eles reconheceram que Deus era o verdadeiro Deus. E aí eles pararam, de cultuar outros deuses. E começaram, então, assim, a reverenciar e a tomar o seu posicionamento de buscar estar sempre na presença de Deus. Agora, um tópico que vamos estudar é o fascínio da idolatria. Por que a idolatria era tão fascinante aos israelitas? Há vários fatores implícitos. Primeiro, as nações pagãs circundavam Israel, criam em adoração e vários deuses. Era superior a adoração a um único Deus. Ou seja, a adoração a muitos deuses era superior a um único Deus. Eles achavam que um único Deus não era suficiente, eles tinham que ter muitos deuses, deuses para isso, deuses para aquilo, né? Em outras palavras, quanto mais deuses, melhor. O povo de Deus sofria influência dessas nações e constantemente as imitava, ao invés de obedecer ao mandamento de Deus, no sentido de se manter santo e separado delas. Quando nós vamos para as Escrituras, nós vemos que Deus ele é bem enfático nessa questão. Não se misturem. Deus deu a ordem para não se casar, não se misturar com as pessoas, para não seguir a essas culturas pagãs, de reconhecer outros deuses a não ser o próprio Deus, o Criador, de todas as coisas. Em segundo lugar, os deuses pagãos das nações vizinhas de Israel não requeriam um tipo de obediência que o Deus de Israel requeria. Por exemplo, muitas das religiões pagãs incluíam imoralidade sexual religiosa no seu culto. Olha só, tendo para isso prostitutas cultuais, ou seja, mulheres que ficavam na porta do templo, esperando qualquer um homem que chegasse para usar e abusar dela da forma que quisesse. Eles não pagavam para elas, mas eles pagavam lá para o sacerdote, como oferta lá para os deuses deles. Esta prática, sem dúvida, atraía muito em Israel. Deus, por sua vez, requeria que o seu povo obedecesse aos altos padrões e morais da sua lei, sem que não haveria comunhão com ele. Ou seja, a lei de Deus, ela sempre foi uma lei acima dos padrões do mundo, acima dos padrões morais da sociedade, acima dos padrões morais do homem, ou seja, algo que nós podemos fazer
se nós assim rejeitarmos, né, as coisas mundanas, se nós rejeitarmos as práticas de outras pessoas. Então, por causa do elemento demoníaco da idolatria, às vezes ofereciam em bases limitadas benefícios materiais e físicos temporários. Os deuses da fertilidade prometiam nascimento de filhos. Os deuses do sol, como sol, lua, chuva, etc., prometiam as condições apropriadas para colheitas abundantes. E os deuses da guerra prometiam proteção dos inimigos e vitória nas batalhas. A promessa de tais benefícios fascinava os israelitas. Daí, muitos se dispunham a servir aos ídolos. Olha só. Então, eles eram enganados por essas falsas promessas de proteção, de prosperidade, né? Porque na cultura o homem ele tinha que ter muitos filhos, né, para ser um homem abençoado. E quando se tinha muitos filhos, ele tinha um domínio maior, tinha mais gente para trabalhar para ele, tinha mais gente para estar a serviço dele. A questão do tempo e do clima nas propriedades para colheitas, né? E Deus ele quer fazer com que nós esperamos nele sempre. É ele quem faz a nossa prosperidade, é ele quem nos dá tudo isso. Então, a idolatria, ela é uma barreira que nos afasta de Deus. E hoje também nós temos muito problemas com essas questões de idolatria, porque hoje nós andamos preocupados com o nosso trabalho, hoje andamos preocupados com o sustento da nossa família, o sustento da nossa casa, hoje andamos preocupados, com pressa de conquistar, com pressa de chegar em algum objetivo, em algum lugar. E essas coisas, elas se colocam entre nós e Deus, tirando a nossa confiança, porque a idolatria, ela tira a nossa confiança em Deus, ela tira de nós a nossa esperança em Deus. Por quê? Porque quando nós deixamos de confiar, nós deixamos de esperar, nós abandonamos a nossa fé em Deus. E ao contrário de tudo isso, Deus ele quer que nós, além de adorá-lo, ter uma dependência, ter uma dependência total e exclusiva dele. Nós temos que compreender uma coisa em nós mesmos. Primeiro, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Com a queda de Adão, toda a humanidade ficou separada de Deus. Então, nós temos que retomar esta aliança. Hoje, através de Jesus, nós retomamos esta aliança. O sangue do Cordeiro, quando ele vem sobre nós, ele nos leva a uma reconciliação com Deus, quando confessamos ele como Senhor e Salvador, como aceitamos viver segundo a sua palavra. E aí nós caminhamos em direção a um novo concerto. Deus ele não quer apenas ser adorado, mas ele quer algo mais íntimo, ele quer algo mais profundo, como comunhão, dependência, sabe? Deus ele quer participar, mas ele quer participar de forma que eu chegue a ele espontaneamente pela vontade de querer estar com ele. Para isso Deus nos criou, para que dentro de nós brotasse essa necessidade de estar com ele, de estar adorando, de estar glorificando, de estar dependendo dele. Mas isso tem que gerar de forma espontânea em nós.
Por isso devemos quebrar esse espírito maligno de idolatria que se levanta em várias áreas da nossa vida e nos leva para longe do propósito original de Deus, que é isso aí, é ter comunhão com Ele, é ter dependência dEle. Amém, meus queridos? Muito bem. Se você ficou até aqui comigo, eu peço que você deixe o seu joinha aí, compartilhe esse vídeo com seus irmãos na fé, com seus amigos, com as pessoas, porque o Evangelho precisa ser pregado. Amém? Muito bem. Fica na paz, que Deus te abençoe ricamente e que a graça de Deus esteja com você e toda a sua família. Nos vemos no próximo tópico, que será a natureza real da idolatria. Espero você lá. Um abraço.